Então, eu vou começar com alguns marcos que são importantes para entender esse período de que a gente vai falar. Um marco muito importante é de 1979, pouco antes da fundação do PT. Tem 3 episódios marcantes no ano de 79. Um deles é a revolução ocorrida no Irã, que até hoje é governado pelos herdeiros dessa revolução. Um segundo evento marcante é a revolução nicaragüense. Até hoje, a Frente Sandinista governa a Nicarágua. Quem olha esses 2 fenômenos fala, bom, um período de grandes mudanças, mas na verdade era o final de um período de grandes mudanças. Essas 2 revoluções que eu citei, o Irã e a Nicarágua, foram as 2 últimas revoluções ocorridas até o presente momento. 79, Revolução no Irã e Revolução na Nicarágua, são as 2 últimas revoluções de natureza democrática, popular, rupturista, ocorridas desde aquele momento até hoje. De lá para cá, a gente teve governos de esquerda, vitórias eleitorais, mas revolução, que é a derrubada e a instituição de um novo poder, não tivemos. Também aconteceu em 79 um evento muito importante, que foi a chegada da Margaret Thatcher ao governo britânico. E logo em seguida, em 1980, a chegada do Ronald Reagan ao governo dos Estados Unidos. Esses, sim, são 2 marcos do período que começa em 1979. 79 terminou um ciclo de revoluções e começou um período neoliberal, que continua até hoje também. Até hoje, o neoliberalismo é hegemônico no mundo. O que a gente entende por neoliberalismo? O domínio do capital financeiro. Esse é o principal traço do neoliberalismo. Até hoje, esses caras controlam o fundamental da economia mundial. Estão com problemas, estão em crise, etc., mas o período aberto em 79 pela vitória da Thatcher e logo em seguida, em 80, pelo Ronald Reagan, continua em curso. Ainda não foi enterrado, ainda não acabou. Eu disse, um período marcado pelo neoliberalismo foi inaugurado pela vitória da Thatcher e do Reagan. Qual é a conclusão disso? É a política que comanda. Ou seja, se não fosse o controle do Estado pelos neoliberais, o neoliberalismo não teria triunfado. O neoliberalismo não é um processo econômico, ele é um processo político-econômico. E a conquista do governo na Inglaterra e nos Estados Unidos deu aos neoliberais poder para deflagrar uma operação que depois se espalhou pelo mundo inteiro, afetando, inclusive, governos que não eram originalmente de orientação neoliberal. Exemplo, em 1981, na França, se elegeu François Mitterrand, do Partido Socialista. Em 1982, na Espanha, se elegeu Felipe González, do Partido Socialista Operário Espanhol. Em 3 ou 4 anos, eles incorporaram o programa neoliberal, traíram o programa pelo qual eles foram eleitos e vida que segue. Ou seja, mesmo governos que eram contra o neoliberalismo, vinham de outra história, assumiram outros compromissos na campanha eleitoral, acabaram aplicando o programa neoliberal. Na Europa e em outras regiões do mundo. E essa ofensiva neoliberal, ela atacou tudo. Ela atacou os países da América Latina, onde tinha desenvolvimentismo, Estado, industrialização, e quebrou tudo isso. Atacou a África e pedaços da Ásia, onde tinham ocorrido processos de libertação de colônias, e fez essas colônias reverterem a uma situação neocolonial. Atacou os países social-democratas da Europa, como eu dei o exemplo da França e da Espanha, e também afetou o mundo socialista. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a União Soviética e o bloco de países liderados pela União Soviética veio abaixo. Em 89, Muro de Berlim. 91, acaba a União Soviética.
Então esse, digamos assim, é o pano de fundo da história que eu vou contar aqui. A primeira coisa que chama atenção é que a nossa história é a contrapelo. O mundo inteiro estava sob a ofensiva do neoliberalismo e nós aqui estávamos caminhando para quase ganhar a presidência da República. Ou seja, a gente estava na contramão. E isso não acontece por acaso. Quando tem crise no centro, abre uma janela aqui. Se a gente aproveita a janela para o bem ou para o mal, é outra coisa. Mas abre uma janela. A confusão nos Estados Unidos, na Europa, abriu uma possibilidade aqui na periferia do mundo, inclusive para o Brasil. Por isso é que a gente andou na contramão. Em 89, alguns aqui, ou vários aqui, estavam fazendo campanha. Cá entre nós, a gente estava se preocupando que o Muro de Berlim estava caindo. A gente estava se preocupando em ganhar a presidência da República. E foi por muito pouco que a gente perdeu. E a história aqui teria sido completamente diferente no Brasil e na América Latina se a gente tivesse vencido. E era possível vencer. Não era impossível. Foi por pouco. Foi uma disputa real. Podíamos ter ganho, mas perdemos. Mas também podíamos ter ganho, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que ficasse assim bem patente. A história que eu vou contar está na contramão do mundo. A história desses anos 80 a 89. E a gente só se deu conta que estava na contramão em 94. Em 94 caiu a ficha de que a gente estava vivendo na contramão e, de repente, não era como a gente pensava. A gente estava vivendo um mundo neoliberal e os caras estavam vindo para cima de nós com tudo. Mas aí é outra aula, outro professor. Bom, agora eu queria falar um pouco do período da história do Brasil, antes de entrar no PT, né? Veja, no Brasil, esse período que a gente vai falar aqui, a gente pode dizer que ele começou, na verdade, em 77, quando o governo militar, para evitar uma derrota certa, editou o famoso Pacote de Abril. Fechou o Congresso Nacional e mudou uma série de regras para poder manter maioria no colégio eleitoral, que 2 anos depois elegeria o último general, o Figueiredo, para presidente da República. Então, 77 é um ano interessante, porque, veja, 77 já estava tendo mobilização. Tinha mobilização estudantil, mobilização popular, mobilização operária, estava tendo as primeiras, mas estava longe de ser aquilo que vai acontecer em 79 e 80. O que quer dizer que os militares planejaram sua retirada de cena. Isso é algo também importante a gente saber. Nós estamos lidando com uma classe dominante, com inimigos que não são burros. Eles perceberam o que estava para acontecer, se anteciparam e começaram a organizar a sua retirada. Em 77, eles começaram a se preparar para o que viria depois. Em 79, quando o Figueiredo é eleito presidente no colégio eleitoral, ele previa que em 88 ia ter eleições diretas para presidente da República. E se não teve, foi principalmente porque a direita tradicional, Sarney e companhia, queria preservar 1 ano de mandato. Ok? Estou falando isso porque numa discussão recente que eu mantive num grupo de Zap cheio de professores, cheio de títulos, um desses cheio de títulos disse: a nossa classe capitalista é apenas dominante, ela não é dirigente. Né? Tipo assim, eles dominam na força bruta, mas não têm inteligência. Mentira. Eles têm inteligência, eles planejam o movimento que eles estão fazendo. Bom, em 79, toma posse o Figueiredo, o vice dele era o Aureliano Chaves. É bom lembrar que naquela época o mandato tinha sido aumentado para 6 anos, portanto o mandato dele ia até 85. 79 também é o ano da anistia e é o ano em que eles aprovam uma nova legislação de organização político-partidária que possibilita a volta do pluripartidarismo no Brasil. Até esse momento, MDB e Arena. A partir desse momento, está liberada a formação de partidos, exceto os partidos comunistas. Mas o Partido Socialista, o Partido Trabalhista, o Partido Progressista, esses partidos podem ser criados. O que está meio fora da ordem é a criação do PDT e a criação do PT. O PDT é criado por um grupo de
trabalhistas históricos, que faz uma reunião grande em 79 em Lisboa, com a presença de toda a tropa do Brizola, e eles tomam a decisão de recriar o PTB, não conseguem, porque a ditadura impede eles, entrega o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, para Ivete Vargas e para o Jânio Quadros, e então essa turma cria o PDT, Partido Democrático Trabalhista. E a outra coisa que não estava planejada era a criação do Partido dos Trabalhadores. Veja, nós achamos que não estava planejada. Tem gente que naquela época dizia que o PT era uma criação do Golbery. E o Golbery, que era o cérebro da ditadura num certo momento, tinha planejado a criação do PT. Até hoje tem gente que fala isso. Tem um cidadão que frequenta a minha timeline de Facebook, que ele usa o nome dele em cirílico, é um militante de um desses grupos comunistas de micro-esquerda, em que ele diz que a pior coisa que aconteceu no mundo foi a eleição de 89, porque o Lula teve a força que teve, a maior fraude da história é o PT, porque o PT foi criado pelo Golbery. É com esse nível de discussão que a gente enfrenta às vezes, certo? É esse nível de maluquice. Bom, o fato é que em 79 se criam as condições para a criação do PT, e em 1980 o PT é criado. E ele é criado no seguinte contexto, uma imensa onda de lutas sociais. Quando você vê aquela fotografia da fundação do PT, o que mais chama atenção ali é a esmagadora maioria de militantes vinculados ao movimento popular, movimento sindical. Pessoas de setores médios, intelectuais, aparecem na foto, mas são a minoria da minoria da minoria. Tem fotos que a gente... Agora, em 2025, nós fizemos uma visita ao Colégio Sion, onde foi fundado o PT. O Colégio Sion, para quem não conhece São Paulo, fica numa região chiquérrima de São Paulo, em Higienópolis. Uma das regiões mais chiques que São Paulo tem. E o Colégio Sion é um colégio de elite, né? A pessoa que conseguiu o colégio para ele ser o local da fundação do PT foi a Marta Suplicy, porque tinha estudado no colégio. Okay? Assim como a Dilma tinha estudado na variante desse colégio lá em Belo Horizonte, no colégio de gente chiquérrima. Então nós fomos no local, onde existe até hoje o espaço onde foi criado, tá certo? E fomos com os fotógrafos que estavam na época, um deles já faleceu, os outros 3 estavam vivos, estão vivos até agora, que fotografaram. E por conta dessa visita, um deles nos entregou os originais das fotografias que ele havia tirado e que ele nunca havia publicado. Fotos geniais de militantes do movimento popular dando de mamar para os seus filhos. É só você olhar a fotografia, a cara das pessoas, você vê o quanto o PT era representativo da classe trabalhadora que estava em luta naquele momento. É um negócio muito impressionante. Pois bem, então o PT, quando aparece em cena, ele aparece como representante dessas lutas sociais, mas com o objetivo de ganhar presença nos processos eleitorais, no parlamento, nos governos. Se colocou essa tarefa, né? E o primeiro momento em que isso foi possível foi na eleição de 82. E agora eu vou parar de falar do PT, porque até 89 o PT é uma força muito marginal. Eu vou agora falar de quem realmente mandava no país nesse momento, que era a ditadura e a oposição liberal. Depois eu volto para falar do PT, né? Em 1982, teve eleição para governadores. Ela devia ter sido em 78, mas o pacote de abril adiou a eleição. Eleição para senadores, eleição para prefeitos, exceto áreas de segurança nacional e capitais, e teve eleição para vereadores. Então, a eleição de 82 foi uma eleição quase geral. E a oposição liberal burguesa, leia-se, o MDB, agora chamado de PMDB, porque a lei de organização dos partidos políticos exigia que todo partido chamasse partido alguma coisa, tinha essa padronização. O PMDB viu na eleição de 82 a sua grande chance de dar um salto, criando as condições para vencer a eleição presidencial. A eleição presidencial era feita em colégio eleitoral, com representantes das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional.
Era isso que era o colégio eleitoral, não tinha eleição direta para o presidente. Então o PMDB se jogou na eleição de 82 com o objetivo de formar maioria para poder, em 85, ganhar a presidência da República. O PMDB teve um baita resultado positivo em 82. Foi importante a votação. Aqui em São Paulo, por exemplo, se a memória não me falha, é quando o Quércia ganha, tá certo? O Brizola, por sua vez, ganhou no Rio de Janeiro. Pedro Simão no Rio Grande do Sul, se a memória não me falha. Então, houve o Tancredo em Minas Gerais. Então, em alguns estados importantes, o PMDB mostrou a sua força. E elegeu uma bancada importante também no Congresso Nacional, mas não teve 2/3. A oposição não conquistou 2/3 do Congresso Nacional. E isso é um dos motivos pelos quais, logo em seguida à eleição de 82, começa o debate sobre como se comportar no colégio eleitoral em 1985. Porque na ponta do lápis não estava garantido que a oposição fosse ganhar. Pelas regras da ditadura, não estava garantido. E isso fez com que um deputado que estava no PMDB, o Dante de Oliveira, um deputado do Mato Grosso, tomasse a iniciativa de apresentar uma emenda estabelecendo eleições diretas para presidente da República. Bom, por que esses 2/3 que não entendi? Porque emenda constitucional. Formalmente, o pacote, veja, a ditadura militar, ela se autoproclamou poder constituinte em 64. Então, o ato institucional número 1, o ato institucional número 2, o ato institucional número 3, o 4, o 5, tinham poder constitucional. E em 77, eles alteraram as regras, de novo, para garantir que, mesmo que a oposição em 82 tivesse um bom resultado, ainda assim não tivesse maioria de 2/3 para mudar a Constituição. Se não mudava a Constituição, a eleição continuaria sendo no colégio eleitoral com as regras que a ditadura tinha feito. Ou seja, eles tinham amarrado o processo de maneira que o Figueiredo se elegeria, eles controlariam o colégio eleitoral seguinte e a eleição direta só em 88. Eles tinham planejado 11 anos entre a decisão de começar a sair e a saída. Esse era o planejamento dos militares. O PMDB estava tentando forçar a mão e não conseguiu em 82. Não tinha os 2/3 garantidos. É isso que explica que em 83, um cara da esquerda do PMDB, o Dante de Oliveira, lançasse uma proposta de emenda constitucional estabelecendo as eleições diretas para presidente da República. Quem que era o Dante de Oliveira? Ele era militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, uma das muitas organizações de esquerda que havia no país, que atuava dentro do PMDB. Então, ele era eleito pela legenda do PMDB, mas todo mundo sabia que ele era um militante de uma organização de esquerda. Ele apresenta essa emenda e não tem grande respaldo da cúpula do PMDB. Quem embarca nessa proposta é o PT. O PT, em 83, faz um comício lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu, propondo a convocação de eleições diretas. O PT, se tivesse ficado sozinho nisso, a história teria sido completamente diferente. Mas, na verdade, a burguesia liberal, o PMDB, decidiu que ia entrar na campanha. Não é que eles decidiram que iam entrar na campanha do PT, entendeu? Eles decidiram que iam fazer a campanha. Então, o Montoro, que era governador aqui em São Paulo, Montoro, não conhece o Montoro, o Tancredo, entraram com tudo e mobilizaram a máquina dos estados. Em São Paulo, por exemplo, nos comícios pró-diretas, o governo estadual liberava a catraca do metrô. Não tinha nenhuma covardia de fazer isso. Os governos nossos, muitas vezes, morrem de medo de fazer esse tipo de coisa. Os governos do PMDB era ditadura ainda, foram para cima. Então, isso fez com que a mobilização a favor das diretas tenha sido muito intensa. O PT teve destaque, o Brizola teve destaque, mas quem colocou o povo na rua mesmo foi o MDB, que é quem tinha massa, tinha estrutura, tinha máquina, né? E quando chegou na votação, nós perdemos. Nós tivemos no Congresso Nacional 298 votos a favor. A gente precisava de 320. Faltaram 22 votos.
teve 65 deputados que votaram contra a emenda das diretas, teve 3 deputados que se abstiveram e 113 se ausentaram. Que é um jeito de votar contra, né? Porque como quem tem que conseguir os 2/3 é quem está propondo a emenda. Se você se ausenta, vota contra ou se abstém, são jeitos diferentes de derrotar. E o fato é que depois de fazer esse movimento, ou seja, depois que a burguesia liberal, né, os setores liberal-burgueses do PMDB apostaram nas diretas, derrota, e eles decidiram ir para o colégio eleitoral. Por quê? Porque eles perceberam que havia uma divisão no partido da ditadura. O PMDB não tinha capacidade para ganhar sozinho no colégio eleitoral. Mas nesse processo de mobilização que houve na sociedade, começou a haver uma divisão no partido da ditadura, que era o Partido Democrático Social, PDS. Né? Essa divisão foi uma coisa muito curiosa. Né? Vários aqui conhecem a história. No dia 11 de agosto de 1984, 11 de agosto de 84, reuniu-se a convenção do PDS. E havia 2 candidatos à presidência da República. O Mário Andreasa, que tinha construído a ponte Rio-Niterói, era ministro do interior do Figueiredo, era coronel Mário Andreasa. E, de outro lado, Paulo Maluf. Quem é que o Figueiredo apoiava? Mário Andreasa. Quem que o Antônio Carlos Magalhães apoiava? Mário Andreasa. Quem que o Marco Maciel apoiava? Mário Andreasa. Quem que o Borrausen apoiava? Mário Andreasa. O candidato oficial dos militares, quem era? Mário Andreasa. E o Maluf os derrotou. Do mesmo jeito que na eleição para governador em São Paulo, ele tinha ganho a convenção do PDS, derrotando o Laudo Natel. Né? É curioso, porque na convenção do PDS, o Maluf teve 493 votos. O Mário Andreasa teve 350. O quanto desses votos do Maluf foi grana? O quanto foi gente que queria votar contra a ditadura? Não se sabe. O fato é que ele era o candidato civil. Ele estava se apresentando como um candidato civil no partido da ditadura, que estava tendo como candidato oficial um militar, e ele ganhou. Isso já era sinal de que estava acontecendo uma cisão. O curioso é que o povo todo que apoiou Mário Andreasa, portanto, o pessoal que era à direita do PDS, decidiu apoiar o Tancredo do PMDB. Essa é uma troca total, né? Porque você imagina, bom, quem vai apoiar o PMDB são aqueles que são contra o candidato militar, mas foi exatamente o oposto. No dia 11 de agosto, como eu falei para vocês, teve a convenção do PDS. No dia 12 de agosto, no dia seguinte, era um sábado e um domingo, teve a convenção do PMDB. O Sarney, José Sarney, presidiu a convenção do dia 11. Ele era o presidente do PDS. E ele apoiava o Mário Andreasa. E no dia 12, dia seguinte, ele havia se filiado ao PMDB e se converteu em candidato a vice-presidente na chapa do Tancredo Neves. Ok? Então, para entender a salada que era aquele momento. Né? Então, o Paulo Maluf derrota os militares e os caras que apoiaram os candidatos militares vão apoiar o candidato da oposição. Borrausen, Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, o José Sarney, todos vão apoiar o Tancredo. Alguns entram no PMDB, é o caso do Sarney, outros criam o Partido da Frente Liberal, que vai surgir dessa cisão do PDS. Cisão de direita ou de esquerda? Vocês que imaginem. O fato é que, em 1985, no dia 15 de janeiro de 85, reuniu-se o Colégio Eleitoral. E na reunião do Colégio Eleitoral foi um massacre da Serra Elétrica. O Tancredo, a chapa Tancredo-Sarney, teve 480 votos, e a chapa Paulo Maluf, Marcílio Marques Moreira, teve 180 votos. Ou seja, a aliança entre o pessoal que havia apoiado o Mário Andreasa mais o Tancredo deu maioria para o Tancredo ser eleito
presidente. Teve 17 abstenções e 9 pessoas que se ausentaram. Alguns deles petistas, eu vou contar isso depois. Bom, isso foi dia 15 de janeiro. O mandato do Figueiredo se encerrava no dia 14 de março. Foi quando foi a posse. Acontece que quem tomou posse foi o Sarney, não o Tancredo. Porque na véspera da posse, o Tancredo foi internado com diverticulite, ele escondeu isso por razões políticas, para tentar ganhar tempo, enfim. O certo nesse momento era que se convocassem novas eleições. Quem foi eleito foi o presidente, o cara era o vice não toma posse se o presidente não está empossado. E eles sabiam que o Tancredo estava morto. Embora não tivesse falecido biologicamente, estava morto. Não ia tomar posse nunca. Os militares pressionaram para garantir que não houvesse novas eleições e para garantir que o Sarney tomasse posse sem que o Tancredo tomasse posse. Então é uma coisa muito bizarra. Quando a gente vai na internet, a história é contada das maneiras mais confusas. Mas o que de fato aconteceu foi que o Tancredo não tomou posse, quem tomou posse foi o Sarney como vice, sem que o presidente tivesse sido empossado. E depois, dia 21 de abril, eles declaram oficialmente, no dia 21 de abril, a morte do Tancredo. Essa, sim, foi uma morte planejada também. E aí o Sarney de vice vira presidente. É uma bizarrice, porque ele não podia nem ter tomado posse, tinha sido convocado a novas eleições. Só que aí os militares, aqueles que haviam sido derrotados pelo Paulo Maluf, aqueles cujos apoiadores tinham ido para a chapa do Tancredo, peitam e exigem, isso quem conta é o Fernando Henrique, anos depois, que eles foram ameaçados pelo Leônidas, que era general, era o comandante do exército, que não tinha conversa, ou era aquilo, ou de novo ia ter golpe. E nessas condições, o Sarney vira presidente da República, né? Ou seja, o primeiro governo civil, depois dos governos militares, era o ex-presidente do partido da ditadura, que havia se filiado no partido da oposição como vice do presidente, que morre antes de tomar posse. História, realismo fantástico. O Sarney toma posse, só que toma posse com o ministério que o Tancredo havia indicado. E toma posse num país que está muito tenso, porque tem muita mobilização social, a ditadura está em retirada, as pessoas estão se sentindo mais tranquilas para se mobilizar. Então, o primeiro ano do Sarney é um desastre. E esse ano, 85, coincidiu com as eleições para capitais e áreas de segurança nacional. E nessa eleição, a esquerda se sai bem. O PSB, o PDT e o PT obtêm resultados eleitorais muito importantes. Ficou claro que havia uma insatisfação popular contra a ditadura e agora contra o governo da transição democrática, né? A economia estava um fiasco, a inflação terrível. O principal sintoma disso era a inflação, preços crescendo o tempo todo, greves para obter reajuste salarial. Aí, se obtinha reajuste salarial, os patrões aumentavam o preço dos produtos, isso, a inflação ia escalando. O governo Sarney também enfrentava muito problema na frente externa. O Brasil tinha se endividado nos anos 70 para concluir a industrialização, se endividou pegando dinheiro emprestado a taxas de juros flutuantes. Em 79, na véspera da eleição do Ronald Reagan, o presidente era o Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, que vai concorrer à reeleição contra o Ronald Reagan. E o presidente do Banco Central, indicado pelo Jimmy Carter, chamava Paul Volcker, do Banco Central dos Estados Unidos. E o que o cara faz? Dá uma porrada nos juros. Eleva brutalmente os juros. Isso contribuiu para derrotar o Jimmy Carter lá e arrebentou com aqui. Porque o que aconteceu é que a nossa dívida era juros flutuantes e a dívida deu um mega salto. Com isso, entra em cena a política do Delfim Neto, que é exportar é o que importa, arroxo salarial. O efeito disso foi as greves, inclusive greves contra a fraude que o Delfim Neto tinha estabelecido,
Mas isso gerou uma bola de neve na economia que foi estourar também no governo Sarney. O governo Sarney, num certo momento, tem que declarar a moratória da dívida externa, não porque quisesse questionar a dívida, mas porque não tinha mais dinheiro para pagar. Não conseguia pagar o serviço da dívida. Então, era uma situação econômica terrível, né? E quando o governo do Sarney percebe que essa situação econômica terrível estava levando a oposição de esquerda a crescer, eles dão uma guinada. E essa guinada é dada entre o final de 87 e o início de 88, que é a adoção do chamado Plano Cruzado. Quem bolou o Plano Cruzado foi a equipe econômica indicada originalmente pelo Tancredo e que continuou à frente de uma parte do governo na gestão Sarney, principalmente o ministro Dilson Funaro, que era um industrial, dono, se eu não me engano, da Estrela, ou da Caloi, uma dessas duas, Estrela, né? Que era uma fábrica de brinquedos, e um industrial nacionalista, preocupado com as condições de vida da população. O produto que ele fabricava dependia do mercado interno, então para ele era óbvio que se você aumentasse os salários, isso ia ter um efeito positivo, e que a inflação era um desastre desse ponto de vista, só interessava o sistema financeiro quem vivia disso. E ele tinha levado para o governo um grupo de economistas vinculados ao PMDB, que era o pessoal mais progressista que tinha na época, que era a escola da Unicamp. Então foi para lá o Luiz Gonzaga Beluso, aquele do Palmeiras, foi o João Manuel Cardoso de Mello, foi a Liana Cardoso, foi um grupo de Paulo Nogueira Batista Júnior, várias posições da área econômica do governo Sarney estavam ocupadas por gente que era economista de esquerda, principalmente do grupo da Unicamp, não só. Desenvolvimentistas, comprometidos com o bem-estar da população, e eles convencem o Sarney, por razões políticas, foi esse o motivo do Sarney, digamos assim, não era preocupação com o povo, de que tinha que fazer alguma coisa, porque senão a oposição de esquerda ia. E o Sarney aceita lançar o Plano Cruzado, que é um plano de congelamento de preços. Era um plano malandro, porque ele congelava os preços na alta e os salários na baixa. Só que o efeito prático disso seria um ou seria outro se tivesse ditadura, se não tivesse. Como não tinha ditadura, a classe trabalhadora desencadeou uma onda de greves imensa para obter reajuste salarial. E o Sarney segurou durante o ano de 86 o plano funcionando, o máximo que ele pôde. Por quê? Porque no final de 86 ia ter eleição para o Congresso Constituinte. E desabastecimento? Essa foi a reação do empresariado. Por exemplo, nós somos de São Paulo. Na época o Quércia fez campanha no pasto atrás do boi gordo, né, denunciando. O Sarney estimulou o movimento dos fiscais do Sarney. Ou seja, o empresariado estava operando contra o plano. O governo federal estava operando a favor do plano, mas com o olho posto na eleição. E o fato é que o plano começou a fazer água. Uma parte do empresariado começou a sabotar e tirar os produtos. A classe trabalhadora não aceitou o congelamento de salário e foi à luta por greves. Havia uma pressão imensa para os preços voltarem a subir, mas os caras conseguiram segurar a onda até o final de 86, e graças a isso, o partido do Sarney, que agora é o PMDB, teve uma imensa vitória nas eleições para governador. Se eu não me engano, com exceção de Sergipe, eles elegeram todos os governadores. E elegeram maioria sozinhos no Congresso Constituinte, que foi eleito em 86. Ou seja, o objetivo foi alcançado. E acabou a eleição, o Sarney lança o Plano Cruzado 2, muda a equipe e volta ao estado normal. Ou seja, foi um estelionato eleitoral de duração longa, né, um ano, que teve o efeito político que eles queriam, assim que teve, eles desmontam. Falar um pouco dessa questão da Constituinte, né? O Brasil, até hoje, que eu lembre, só teve uma Assembleia Nacional Constituinte mais ou menos livre e soberana, que foi aquela pós-queda do Vargas em 45. E mesmo assim foi mais ou menos.
Naquela época, por exemplo, o Partido Comunista defendia que primeiro se fizesse o Congresso Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, e depois a eleição do presidente, para evitar o que aconteceu, né? As Forças Armadas e a Embaixada dos Estados Unidos derrubaram o Vargas, se convocam eleições presidenciais, se elege o Dutra, e isso acaba meio que mantendo sob controle o resultado da Constituinte. É uma Assembleia Constituinte Livre e Soberana, se elege os parlamentares. Não mistura isso com voto de governador, de presidente, etc. Mas, mesmo assim, aquela Assembleia foi a mais livre que teve. Se esperava que acontecesse a mesma coisa com o fim da ditadura militar. Só que o Congresso Nacional, aquele mesmo Congresso Nacional que havia derrotado as diretas e que havia contribuído na eleição do Tancredo, decidiu que, em 86, ia haver eleições simultâneas para governador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador e para constituintes. Quem que seriam os constituintes? Os senadores e os deputados eleitos. Eles iam se reunir uma parte do tempo como Congresso Nacional e uma parte do tempo como constituintes. Ou seja, com as mesmas regras de antes e com um detalhe que a vida mostrou era muito importante. Em geral, quando você faz uma constituinte livre, democrática e soberana, uma das coisas é os parlamentares que fazem a Constituição não são candidatos na eleição seguinte. Portanto, eles não fazem a regra para eles. Isso parece uma besteira, mas faz muita diferença. E o que aconteceu é que os caras fizeram as regras para eles. Tanto é que uma das coisas que menos mudou foi o sistema político eleitoral. Várias coisas que vinham desde a ditadura continuaram existindo porque interessava quem estava ali. Bom, o fato é que a eleição de 86 tinha essa importância. Não era só a eleição para governador, não era só a eleição para senador e deputado, era também a eleição daqueles que iam escrever uma nova Constituição. E o PMDB fez certinho, né, do ponto de vista deles. Lançou o Plano Cruzado, ganhou simpatia popular, grande vitória eleitoral, no dia seguinte se desfazem do Plano Cruzado. 87 e 88 são marcados por duas coisas. Pela volta da crise econômica, porque com o fim do Plano Cruzado, tudo aquilo que já estava acontecendo antes volta com tudo. Inflação, mobilizações, greves, crise social, desemprego, dificuldade por conta de não conseguir pagar a dívida externa. E o segundo fato que ocorre nesse período é exatamente o debate constituinte. É bem interessante que em 87 e 88, uma parte grande das demandas populares foi dirigido para a Constituinte. Houve uma imensa mobilização, pessoas assinando projetos de lei de iniciativa popular, caravanas para pressionar os constituintes, debates políticos no país. Foi um momento de muita politização, porque a ditadura tinha acabado, mas acabado há pouquinho tempo. O governo eleito tinha essa característica que eu falei, não era um governo totalmente legítimo, tinha acabado de cometer um estelionato eleitoral, o PMDB tinha tido uma baita vitória, mas o PMDB era o partido ônibus, tinha de tudo, tinha setores mais à esquerda, setores mais à direita. O Sarney, tentando recuperar apoio na esquerda, tinha autorizado o Partido Comunista do Brasil e o Partido Comunista Brasileiro a voltarem a ter existência legal. Então você passou a ter o Partido Socialista, o Partido Democrático Trabalhista, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, entre outros que vão surgir nesse período. Então tinha todas as esquerdas possíveis estavam organizadas e tinha o pessoal que estava no PMDB. Resultado, o debate do Congresso Constituinte foi muito intenso. Então tinha dois processos simultâneos, muita luta social, mobilização, crise econômica e um debate sobre a Constituição de 1988. Inclusive sobre a forma de governo. Sobre tudo, né? Uma das questões assim, mais marcantes para a gente até hoje é o Sistema Único de Saúde, que foi aprovado em 88. Certo? É uma conquista real da Constituição. Né? Sobre a questão do sistema político eleitoral, como eu falei, quase nada mudou. Tem um problema no sistema político eleitoral brasileiro que ele não é proporcional. Não era e continua não sendo. O eleitorado de São Paulo elege menos parlamentares que o eleitorado de Sergipe, que o eleitorado do Acre. Isso foi proposital.
Veja, eu comecei aqui a exposição falando do pacote de abril de 77. Uma das coisas do pacote de abril de 87 era criar os senadores biônicos, que eram eleitos diretamente pelas assembleias legislativas. Outra coisa foi criar o estado do Mato Grosso do Sul. Dividir o Mato Grosso em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque isso aumentaria o percentual de parlamentares ligados ao PDS. Os caras fizeram na ponta do lápis isso. E uma das características do sistema político eleitoral brasileiro, como eu disse, ele não é proporcional. E isso favorece os setores conservadores, até hoje. Se você pegasse... Lembra que eu falei que nós precisávamos de 22 votos a mais na Câmara dos Deputados para a emenda das diretas e para o Senado ser votado. Era uma emenda constitucional. Se você, ao invés de somar o voto dos deputados, somasse os votos que os deputados tinham tido, cara, aqueles que votaram a favor das diretas representavam um eleitorado muitas vezes maior. Uma vez eu fiz essa conta, mais de 70% do eleitorado brasileiro. Só que esses 70% do eleitorado brasileiro não tinham 70% da Câmara. O sistema era feito para favorecer os eleitorados menores, mais controlados pelos caciques, pelos coronéis, etc., do que o eleitorado das grandes cidades, os eleitorados naquela época do Centro-Sul, que era mais progressista. Hoje mudou de ponta cabeça. Naquela época, o local do país mais progressista era o Sul-Sudeste, e o Norte, Nordeste e Centro-Oeste mais conservador. Bom, uma das discussões que foi feita no Congresso Constituinte foi sobre o sistema eleitoral e o sistema de governo. No sistema eleitoral, como eu falei, na prática não mudou nada. No sistema de governo, houve uma disputa entre os que defendiam parlamentarismo e os que defendiam presidencialismo. E se resolveu que essa disputa seria resolvida num plebiscito popular, que acabou acontecendo em 93. No bojo dessa discussão, colocaram de contrabando não só parlamentarismo e presidencialismo, mas também monarquia ou república. O que é um negócio bizarro, né? O povo brasileiro ia votar se queria voltar a ser uma monarquia. E isso foi misturado na época com a discussão sobre a duração do mandato do Sarney. Veja, o mandato do Sarney era de 6 anos. O certo é a eleição presidencial que ocorreu em 88, mas o Sarney era contra isso. Então, no meio das negociações, se decidiu que a eleição presidencial seria em 89. Uma eleição solteira, no meio das negociações do Congresso Constituinte. O Congresso Constituinte terminou de uma maneira bem relevante de ser comentada aqui, porque esse é um tema que até hoje gera polêmica no nosso partido, na esquerda, nos setores politizados. Quando terminou o processo de debate da Constituinte, você tinha uma votação simbólica, em que todos os deputados votavam simbolicamente, aprovam o texto completo. E depois você tinha o ato da assinatura. O PT resolveu que não votaria a favor do texto. E quem foi lá explicar os motivos, no dia 22 de setembro de 88, foi um tal de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou ler para vocês o texto, que é o melhor jeito de contar qual era a situação do ponto de vista do PT nesse momento. Vamos lembrar que o PT tinha 16 parlamentares em 88, se a memória não me falha. Era uma bancada de luxo. Estava o Lula, estava o Olívio Dutra, estava a Benedita da Silva, o Florestan Fernandes, Vladimir Palmeira, etc. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, em fevereiro de 1987, quando o PT chegou ao Congresso Constituinte, a gente sempre chamava de Congresso Constituinte, não era uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana. Quando o PT chegou ao Congresso Constituinte, não trazia nenhuma ilusão de que poderia, através da Constituição, resolver todos os problemas da sociedade brasileira. Entendíamos,
Já no dia 16 de novembro de 1986, ou seja, no dia seguinte à eleição dos constituintes, que a composição da Constituinte não seria uma composição favorável aos projetos políticos da classe trabalhadora brasileira, tampouco seria favorável àqueles que sonharam ter uma Constituição a mais progressista possível. O PT apresentou, em março de 87, um projeto de Constituição que não era, de forma alguma, um projeto socialista. Aqui um parênteses. O PT votou no seu Diretório Nacional, item a item, a proposta de Constituição que seria apresentada pela bancada. O Diretório Nacional do PT votou e a bancada defendeu. Era o projeto de Constituição nos parâmetros permitidos pelo capitalismo, mas entendíamos que, com o nosso projeto, poderíamos, mesmo dentro do sistema capitalista, diminuir o sofrimento da classe trabalhadora brasileira. Passados 18 meses, é importante reconhecer que não apenas o PT, como outras forças progressistas aqui nessa casa, se empenharam 24 horas por dia, de segunda a domingo, para que pudéssemos hoje estar votando essa Constituição. O PT, com apenas 16 deputados constituintes, trabalhou de forma incansável, na perspectiva de que pudéssemos, até num prazo anterior a esse, apresentar à opinião pública um projeto de Constituição. É preciso ressalvar que, se isso não foi possível, não se deveu aos setores de esquerda, não se deveu aos setores progressistas que aqui compareceram em todos os chamamentos do presidente Ulisses Guimarães. Comparecemos na expectativa de que pudéssemos, ainda possivelmente no ano passado, entregar esta Constituição. Setores conservadores, ligados ao Palácio do Planalto, setores conservadores e até reacionários, ligados ao poder econômico, criaram os mais diferentes tipos de embaraços para que não pudéssemos votar esta Constituição. Mentiras e mais mentiras foram vinculadas através dos meios de comunicação. Tentava-se passar a ideia de que, a partir da promulgação da Constituição, esse país ia explodir, esse país não iria ter jeito. Tal a quantidade de conquistas que a classe trabalhadora havia alcançado. O PT fez um estudo minucioso, através de sua bancada e da sua direção, e chegou à conclusão de que houve alguns avanços na Constituição, de que houve avanços na ordem social, de que houve avanços na questão do direito dos trabalhadores, mas foram avanços aquém daquilo que a classe trabalhadora esperava acontecesse aqui na Constituinte. Entramos aqui querendo 40 horas semanais e ficamos com 44 horas. Entramos aqui querendo férias em dobro e ficamos apenas com 1/3 a mais nas férias. Entramos aqui querendo o fim da hora extra, ou, depois, a hora extra em dobro, e ficamos apenas com 50%, recebendo menos do que aquilo que o tribunal já dava. Algumas conquistas consideradas importantes não passaram, nem sequer de perto, para que a classe trabalhadora pudesse ter o sabor e o prazer de festejar essas conquistas. Sobre a questão da reforma agrária, essa Constituinte teve o prazer de dar aos camponeses brasileiros um texto mais retrógrado do que aquele que era o Estatuto da Terra, elaborado na época do Marechal Castelo Branco. Os militares continuam intocáveis, como se fossem cidadãos de primeira classe, para, em nome da ordem e da lei, poderem repetir o que fizeram em 1964 ou o que foi feito agora no Haiti. Parênteses. Esse discurso foi feito em 1988. No primeiro governo Lula, o governo brasileiro resolveu chefiar a MINUSTAH, uma missão de estabilização no Haiti, onde estavam, entre outros, o general Heleno, o Tarcísio, e eles vieram repetir o que fizeram no Haiti aqui. É inacreditável, né, como a história vai se repetindo, às vezes até na forma. O latifundiário brasileiro deve estar festejando, juntamente com o senhor Ronaldo Caiado, que era, na época, a grande liderança da União Democrática Ruralista. O latifundiário brasileiro deve estar festejando, juntamente com o senhor Ronaldo Caiado, a grande vitória dos proprietários de terra que, em 5 séculos, não avançaram 1 milímetro
para entender que a solução para os problemas graves deste país está no dia em que tivermos capacidade para elaborar uma reforma agrária que possa distribuir a terra e, ao mesmo tempo, o Estado garantir os meios. Poderíamos mencionar ainda o anúncio feito pelo líder do PMDB, de que mais ou menos 200 artigos serão regulamentados por legislação ordinária ou por lei complementar. A própria Confederação Nacional da Indústria elaborou um documento, possivelmente mais volumoso que a própria Constituição, mostrando os artigos que, do seu ponto de vista, precisam ser regulamentados por lei ordinária e por lei complementar. Todos nós, constituintes, sabemos perfeitamente bem que na elaboração das legislações complementar e ordinária teremos um trabalho insano, tanto quanto o foi o desta Constituição. Todos sabemos que teremos eleições em 1989, que teremos eleições em 1990 e que possivelmente até lá não tenhamos quórum para regulamentar um único artigo de lei previsto na Constituição. Parênteses. A Constituição proíbe o monopólio na comunicação. Até hoje isso não foi regulamentado. A taxa de 12%, teto, não foi regulamentado. Fecha parênteses. Ressalto 2 pontos importantes. A questão da estabilidade no emprego, que todos sonhávamos, ou pelo menos uma parte sonhava conquistar. Esta vai ter que ser regulamentada por lei complementar. Sabemos que apenas os princípios gerais não garantem a efetivação da democracia, que apenas a efetivação de alguns princípios gerais não garantem à classe trabalhadora viver em regime efetivamente democrático. É possível que, dependendo dessa correlação de forças existente na Constituinte e permanecendo no Congresso, pouca coisa será regulamentada e algumas possivelmente serão regulamentadas em prejuízo da classe trabalhadora. Sabemos que é necessário um trabalho insano de arregimentação do movimento popular. Sabemos que é necessário um trabalho insano de arregimentação do movimento sindical, dos partidos políticos progressistas, para que possamos manter a sociedade permanentemente pressionando o Congresso, para que ele possa regulamentar a legislação em benefício da classe trabalhadora brasileira. Poderia citar a questão do direito de greve, possivelmente a maior conquista obtida nesta Constituinte. Mesmo assim, vai depender da regulamentação do que são categorias essenciais. Vai depender de definirmos o que é abuso. Porque, dependendo da cabeça política do empresariado brasileiro, a própria decretação de uma greve já pode ser caracterizada como abuso, e todos sabem que a lei ainda existe neste país para punir os fracos e não os poderosos. Poderia citar aqui a questão do aviso prévio, que é uma coisa simples, que poderia ter sido definido na Constituinte. Entretanto, ainda vai ser definido pela lei, e não sabemos quando é que essa lei vai definir o que é proporcionalidade. Engraçado que alguns constituintes aleguem que a votação de hoje, que é a votação simbólica, né? Aquela votação que aprova o conjunto do texto. Engraçado que alguns constituintes aleguem que a votação de hoje é apenas uma votação de vírgula, uma votação de passagem, porque o texto já foi votado. Nós, do PT, entendemos que essa votação é mais importante do que a votação de mérito. Exatamente por entendermos isso, que para nós não é apenas uma votação de vírgula ou uma votação de coisas pequenas. É importante lembrar que determinados constituintes tentam acusar o PT da mesma forma que na época da Nova República o acusavam, da mesma forma que na época do Plano Cruzado colocaram a Maria da Conceição Tavares para chorar na televisão, depois da fala do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, da mesma forma que acusaram o PT por ocasião do Plano Cruzado. Maria da Conceição Tavares morreu como filiada ao PT, mas nessa época ela era anti-PT à morte. E quando saiu o Plano Cruzado, ela de fato chorou na televisão, dizendo que era a primeira vez na história que estava sendo feito um plano econômico em favor da classe trabalhadora. Isso era Maria da Conceição Tavares, tá certo? E o Lula está se referindo a isso. Anos depois, a Maria da Conceição Tavares entra no PT e, engraçado, ela entra no PT e passa a fazer parte da esquerda do PT. Continua a leitura. Importante na política é que tenhamos espaço de liberdade para ser contra ou a favor. E o PT, por entender que a democracia é algo importante, ela foi conquistada na rua,
ela foi conquistada nas lutas travadas pela sociedade brasileira, vem aqui dizer que vai votar contra esse texto, exatamente porque entende que, mesmo havendo avanços na Constituinte, a essência do poder, a essência da propriedade privada, a essência do poder dos militares continua intacta nesta Constituinte. Ainda não foi desta vez que a classe trabalhadora pôde ter uma Constituição efetivamente voltada para os seus interesses. Ainda não foi desta vez que a sociedade brasileira, a maioria dos marginalizados, vai ter uma Constituição em seu benefício. Sei que a Constituição não vai resolver o problema de mais de 50 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho. Veja que até hoje tem mais de 50 milhões de brasileiros, como tinha naquela época, fora do mercado formal de trabalho. Sei que a Constituição não vai resolver o problema da mortalidade infantil, mas imaginava que os constituintes, na sua grande maioria, tivessem, pelo menos, a sensibilidade de entender que não basta, efetivamente, democratizar um povo nas questões sociais, mas é preciso democratizar nas questões econômicas. Era preciso democratizar na questão do capital, e a questão do capital continua intacta. Patrão, neste país, vai continuar ganhando tanto dinheiro quanto ganhava antes e vai continuar distribuindo tão pouco quanto distribui hoje. É por isso que o PT vota contra o texto e amanhã, por decisão do nosso diretório, decisão majoritária, o PT assinará a Constituição porque entende que é o cumprimento formal da sua participação nessa Constituinte. Muito obrigado, companheiros. Esse discurso é fantástico, né? Porque ele expressa o que era o ponto de vista do PT naquele momento. Ele fala claramente que foi uma decisão majoritária, ou seja, você vota a favor, vota contra, mas prevaleceu no diretório e a bancada cumpre a decisão. E os argumentos dele são argumentos extremamente populares, né? Porque é a hora extra, é aviso prévio, é a estabilidade, é a reforma agrária, são os militares. É muito interessante esse texto. De toda maneira, isso era a posição de 16 mais meia dúzia. A esmagadora maioria dos políticos brasileiros e a maior parte da sociedade que acompanhava o debate político se entusiasmou com a Constituição. Aquela ideia do Ulisses Guimarães, essa é a Constituição cidadã e não sei o que, foi o que pegou naquele momento. O PT, ele já tinha ficado isolado no colégio eleitoral, ficou isolado na discussão do Plano Cruzado, ficou isolado na discussão da Constituinte. Ele vinha de uma marcação de posição atrás da outra. Termina a eleição, termina essa discussão, isso, como vocês viram, foi em setembro, nesse discurso do Lula, logo em seguida vem a eleição de 88, para prefeituras de capitais de novo. Teve várias eleições, né? 82, 85, 88. A de 88 é ampla, geral e restrita, que é eleição em todas as cidades do país, com voto em primeiro turno. Não tinha 2 turnos em 88. Isso contribui para que o PT, com uma minoria de votos em algumas cidades, ganhe a eleição, porque a direita estava dividida, tinha muitas candidaturas, o PT vinha correndo pela esquerda, tá certo? Na corrida de cavalos estava correndo pela esquerda, e em várias cidades no país inteiro tem uma mega vitória. Bom, São José dos Campos, São Bernardo, São Paulo, Vitória, Porto Alegre. E aonde o PT não ganhou, o PT explodiu de votos. Isso passou a certeza de que nós tínhamos chance na eleição presidencial de 1989. 89, eu acho que se a direita brasileira tivesse um arrependimento, se arrependia de ter decidido fazer uma eleição solteira. Porque, veja, a gente, quando, por exemplo, discute por que o PT obtém voto majoritário e não consegue transformar isso em voto proporcional, um dos motivos é que uma parte da população brasileira não acompanha a política como nós acompanhamos. A eleição de 89 não tinha como não acompanhar. Era a única eleição que ocorreu o ano inteiro. Era a primeira eleição direta desde 1960, quando teve a eleição em que o Lott disputou com o Jânio Quadros. O Jânio ganha, renuncia,
E o detalhe é que naquela época o vice era eleito à parte. Então o vice do lote, que tinha sido derrotado, era o Goulart. Um negócio surreal. Mas 89 foi a primeira eleição depois de 29 anos. Tinha tido uma ditadura no meio do caminho. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse nascido em 1960 estava votando pela primeira vez. Qualquer pessoa que tivesse nascido em 1950 estava votando pela primeira vez. Ele tinha 10 anos em 1960. A pessoa que tivesse nascido em 1945 tinha 15 anos. Estaria votando pela primeira vez. Então imaginem, a imensa maioria do povo brasileiro nunca tinha votado para o presidente da República. Então tinha uma crise econômica, tinha uma crise social, tinha uma disputa política intensa no país, né? Final da ditadura, eleição, constituinte, não sei o quê. E tinha uma eleição presidencial, solteira. O resultado foi que isso criou um ambiente de politização no país muito diferente de qualquer outra coisa que aconteceu depois. Nível de politização muito alto. Para a direita e para a esquerda. As pessoas estavam acompanhando a discussão. E uma outra coisa curiosa é que, ao contrário da lenda, nessa eleição, a direita brasileira se dividiu brutalmente. Olhem só os candidatos presidenciais que disputaram a eleição de 89. A maioria aqui viveu isso, mas vale a pena ler. Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mário Covas, Paulo Maluf, Guilherme Afife Domingos, Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Afonso Camargo Neto, pelo PTB, Enéas Carneiro, meu nome é Enéas, pelo Prona, José Marronzinho, que tinha esse nome porque ele fazia jornais e jornais fake news. Eu conheci esse cara que trabalhava numa gráfica, ele ia lá, um personagem folclórico desses de direita, total, ganhava dinheiro fazendo jornais para imprensa marrom, imprensa de mentira, virou o nome dele, Marronzinho. Paulo Contígio, do PP, Samir José Teixeira, do PCN, Lívia Maria Pio, do PN, Eudes Oliveira Matar, do PLP, Fernando Gaveira, do PV, Celso Brant, do Partido da Mobilização Nacional, Antônio dos Santos Pedreira, do PPB, Manuel de Oliveira Horta, do PDC do B, Armando Correia, do PMB, e inclusive o Silvio Santos, cuja candidatura foi indeferida. Ao todo, se eu não me engano, são 21 candidatos, ou 23 candidatos, quer ver? 23, né? 23 candidatos. Desses 23, eram de esquerda. O Lula, o Brizola, o Roberto Freire, o Fernando Gabeira e o Celso Brant. Naquele momento eram os 5 abertamente de esquerda. Aí você tinha um, que era o Covas, que escolheu na campanha ir para a direita. Ele podia ter ido para a esquerda. 6. 23 menos 6 dá 17. Os outros 17 eram candidatos à direita. Todos solteiros. Não tinha aliança. A direita não fez aliança com ninguém. Um dos poucos partidos que fez aliança com alguém chama-se PT, Frente Brasil Popular. PT, Partido Socialista, Partido Comunista do Brasil, no primeiro turno. Acho que foi, se não o único, um dos 2 únicos que fez aliança. Então, naquela eleição, era uma eleição completamente fora do normal, né? A direita dividida, espatifada, a esquerda em menor número, e inclusive fazendo alianças de esquerda, né? Bom, a campanha de 89, então, muito fora do normal na história brasileira, uma campanha solteira, uma eleição única, com esse perfil que eu acabei de explicar aqui, e um horário eleitoral gratuito generosíssimo. Se eu não me engano, tinha 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Era um negócio inacreditável, com regras livres, que favoreceu a direita em parte. O Fernando Collor de Mello fez o que quis, mas nós também. Né? A Rede Povo de televisão, e era porrada. Debates para tudo quanto é lado. Eu lembro de assistir os últimos debates com os candidatos não aguentando, né? E uma candidatura correndo por fora, claramente, a candidatura do Fernando Collor de Mello, e foi uma candidatura mesmo de laboratório. A Rede Globo de televisão assumiu o lugar que os militares tinham antes, que era de planejar as questões estratégicas. E eles arrumam um candidato, criam uma candidatura
que tem um perfil parecido, eu vou explicar, com a do cavernícola, o Jair Bolsonaro, eu chamo ele de cavernícola. Por quê? Porque o Collor, assim como o Bolsonaro, são filhotes da ditadura, caras da institucionalidade. O pai do Collor, o tio do Collor, todo mundo era de uma família oligárquica de Alagoas, figuras ricas, dono de rede de televisão, cheio de político na família, mas ele se apresentou como o cara contra os marajás. Ele fazia oposição ao Sarney mais do que nós, num certo sentido. Batia sem piedade, mais ou menos como o Bolsonaro vai fazer, tentando se apresentar como antissistema, contra as elites. O Collor fazia uma campanha para ganhar o voto dos descamisados. Se apresentava como o cara que ia levar o Brasil para o primeiro mundo. Então, ao mesmo tempo, ele fazia um discurso neoliberal, né? Vamos para o primeiro mundo, vamos adotar aqui as políticas de privatização, acabar com os funcionários públicos, e fazia um discurso demagógico voltado para o povão. Fazia essas duas coisas. E isso foi planejado, ou seja, realmente a Globo fez parte da concepção do produto. Foi a primeira vez na história do Brasil, de maneira assim completa, em que os caras adotaram o que a gente chama de americanização da política. Marketing, né? Pesquisas, deslocamento do candidato com helicóptero, com jatinho, técnicas digitais na propaganda, estilo norte-americano. Eles introduziram um estilo... A gente fez uma coisa bem diferente também, que era o esquema do noticiário que copiava a Rede Globo de televisão, mas era claramente uma sátira política de muito nível e muito comício acontecendo no país para tudo quanto é lado, não só do Collor e do Lula, mas do Brizola, do Covas, etc. E havia uma disputa sobre o que ia ser o futuro do país. Aí uma coisa curiosa, né? Eu comecei aqui falando que o mundo, em 79, até 89, girou para a direita. E se a gente olhar aqui, não estava definido. Estava uma disputa sobre o que ia acontecer. E o curioso é que, na história do Brasil, outros momentos de disputa, como esse que a gente viveu em 89, foram resolvidos com golpes. Por exemplo, 1930. Era um momento também de ir para cá ou para lá. Teve uma eleição, uma acusação de fraude e uma revolução armada, em que um setor da burguesia derrubou outro setor. Então, 64 também estava uma disputa, uma crise. Os caras vêm e dão um golpe. Dessa vez não tinha como fazer isso. Os militares tinham acabado de sair. Não tinha essa alternativa. Eles tinham que ganhar no voto. Era a primeira vez na história do Brasil em que uma questão de fundo, para onde o Brasil vai, ia ser resolvido no voto. Uma segunda coisa curiosa da eleição de 89 é que era a primeira vez em que, num momento desses de clivagem, para onde vai o Brasil, a disputa se travava com 3 protagonistas e não com 2. Né? Havia quem defendesse a continuidade do modelo desenvolvimentista, né? Ou na volta do velho desenvolvimentismo. O Brizola era isso. O Brizola defendia a volta daquele modelo que existia até 64, radicalizado, etc. O Lula falava claramente de socialismo na campanha, portanto era uma saída pela esquerda, e o Collor falava claramente de neoliberalismo, uma saída pela direita. Então todas as possibilidades estavam abertas na disputa. Era muito politizado, porque não tinha 2 escolhas lideradas por diferentes setores da classe dominante. Tinha pelo menos 3 opções, e dessas 3, 2 eram lideradas por figuras da esquerda do país. Só uma, o neoliberalismo, liderada claramente por uma figura de direita. Então foi uma eleição muito impactante, né? Muito importante. No primeiro turno, o Lula demorou para crescer. Tudo indicava que quem ia para o segundo turno era o Brizola, não o Lula. Mas, a partir de agosto, a campanha do Lula começou a crescer muito rapidamente. E quando chegou na eleição, a gente conseguiu ultrapassar o Brizola por pouco. Né? O Lula teve 11.622.000 votos e o Brizola teve 11.168.000 votos. 400.000 votos de diferença. Da onde? Essencialmente de São Paulo. Essa é uma coisa curiosa. Em São Paulo, o velho Partido Trabalhista Brasileiro
a esquerda trabalhista não tinha se instalado. Quem dominava a política aqui em São Paulo, no pré-64, era o populismo de direita, Adhemar de Barros. Portanto, o PT em São Paulo não tinha concorrente quando o PT começa a crescer. Porque não existia uma esquerda trabalhista que nem havia no Rio de Janeiro, que nem havia no Rio Grande do Sul. Então o PT aqui cresceu muito e era o principal eleitorado do país. Então quando chega na eleição de 89, o PT ganha uma vantagem eleitoral aqui em São Paulo que o Brizola não consegue ter. Se tirasse São Paulo, o Brizola teria ido para o segundo turno. O que levou o Lula para o segundo turno naquele momento em São Paulo. Para ver como as coisas vão mudando, né? Mudou completamente isso. De toda maneira, essa decisão de quem vai para o segundo turno demorou alguns dias. A eleição era voto em papel, não era votação eletrônica, foi uma trabalheira. E o fato é que, quando terminaram esses dias, sagrou-se o segundo turno entre o Collor e o Lula. O Collor teve 20 milhões de votos, 20.611.000. A soma dos votos do Lula e do Brizola, 22 milhões. Daí vocês tiram que uma disputa era apertada. Né? E, de fato, o segundo turno foi uma disputa muito apertada. Os caras ganharam porque eles tinham mais máquina que nós. Máquina inclui dinheiro, estruturas de poder espalhadas no país inteiro, meios de comunicação, a Rede Globo. Então, assim, eles jogaram tudo que eles tinham e que não tinham, e mesmo assim, o resultado final foi 35 milhões para o Collor e 31 milhões para o Lula. O detalhe é que o Lula cresceu de... Vou reler aqui o número para dizer exatamente. Ele cresce de 11 milhões no primeiro turno para 31 milhões no segundo turno. Ele cresce 20 milhões de votos. Enquanto que o Collor cresce de 20 para 35, cresce 15 milhões. Então, na verdade, nós crescemos mais. É que a gente saiu de mais baixo. E lutamos contra uma máquina muito maior que a nossa. Mas, de toda maneira, esse resultado muda profundamente o desenho político do país. E aí, para falar disso, eu vou, então, para a terceira e última parte aqui da exposição, que é falar do PT, nesses últimos 15, 20 minutos, né? Eu falei um pouquinho da situação internacional, falei da história do Brasil, e agora eu vou falar propriamente do PT, né? O PT, ele foi fundado em 1980, o maior desafio que o PT teve no início foi se legalizar, aí cada estado conta, foi o meu estado que garantiu, já ouvi essa versão de... As pessoas aprendem, foi fulano de tal que garantiu, foi fulano de tal que garantiu. O fato é que o PT conseguiu cumprir o que a legislação eleitoral previa. Em 82 tem aquela primeira disputa eleitoral, o nosso slogan na época, quem lembra? Vamos ver, tem alguns aqui que são da época, não lembram do slogan? Estão com medo de dizer o slogan? Qual era? Lula lá. Não. Em 82, o slogan é vote no 3 que o resto é burguês. Esse era o slogan. Vote no 3 que o resto é burguês. Porque naquela época o nosso número era 3, não era 13, né? Vote no 3 que o resto é burguês. A campanha de 82, o pessoal até hoje tira sarro que nós lançamos um grande número de candidatos que já tinham sido presos. E a gente tinha um maior orgulho disso. Então a campanha, assim, a ficha era um verdadeiro currículo. Era uma capivara, né? Preso pela ditadura, né? Sei o quê. Tudo. Aliás, eu recomendo a vocês, não sei se já está disponível na internet, assistirem um vídeo chamado A Visita, que é um vídeo que foi gravado em 1982, quando o Lula, que era candidato a governador aqui em São Paulo, vai a Pernambuco fazer campanha pelo Manuel da Conceição. É absolutamente incrível, porque o cara que gravou é um cineasta famoso hoje. E na época... E ele pega uma daquelas câmeras pequenininhas que tinha na época e sai gravando a chegada do... Gravando assim, na câmera, acompanhando. E tem uma cena que abre o documentário, que é a coisa mais inacreditável, que é o Lula, debaixo do chuveiro, ensaboando. Sabe aquele banho que tem sabão para tudo quanto é lado? E ele
Diz o Adriano Bueno, que é um amigo nosso de Campinas, diz assim, porque a classe trabalhadora, classe... Não, cara, vocês têm que ver, é a coisa mais engraçada do mundo. Tirando essa parte estética, que é engraçada mesmo, porque ele se deixou filmar tomando banho, na cama, foi um negócio. Tem a parte política, que é o discurso que ele faz, o que era o PT da época, é do peru. É um belíssimo documentário para você entender o que era o partido naquela época. Bom, nós tomamos uma tunda na eleição de 82, a gente teve acho que 3% dos votos nacionalmente. Aqui em São Paulo a gente teve quase 10%, mas em âmbito nacional foi 3% a média. Isso decepcionou profundamente muita gente que tinha expectativa de uma imensa votação. E isso gerou uma divisão dentro do partido. Alguns passaram a achar que tinha sido prematuro criar o PT, e que, portanto, era o caso de voltar para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, esperar a ditadura acabar e aí criar um partido com as características do PT. Outros chegaram à conclusão de que essa derrota em 82 era a prova de que nós não tínhamos futuro na institucionalidade, que o PT devia só se concentrar na luta social, na oposição, etc. E um terceiro setor continuou acreditando que o PT poderia vir a se tornar um partido forte, social e institucionalmente. Esse setor, ele reage à derrota de 82, dobrando a aposta no movimento social. Por exemplo, na criação da CUT, que é em 83, na criação do Movimento Sem Terra, que é em 84. Então, uma parte do PT continua apostando no partido como um partido que vai ser forte socialmente e eleitoralmente, mas concentra energia em 83, 84 em ganhar musculatura social, né? E também musculatura política, né? 83 também é o ano da campanha das diretas, quando o PT decide, em novembro, lançar a campanha. Então, é como se o PT apostasse, ao mesmo tempo, em disputa política, inclusive com alianças com setores da burguesia liberal, etc., e luta social, luta econômica, luta sindical, né? Ou seja, ele volta a fazer com força o que já tinha feito antes da criação do próprio PT. E mantendo sempre uma posição muito de esquerda, né? Vote no 3, que o resto é burguês, não vamos para o colégio eleitoral votar no Tancredo. Na época, eu lembro que eu estudava no Senai, e meus colegas de Senai, que eram figuras assim que acompanhavam a política, tudo, mas horrorizados. Como é que o PT vai fazer uma coisa dessas? Vai ajudar o Paulo Maluf a ganhar? O PT vai contribuir para a continuidade da ditadura. Quando você olha o resultado da eleição, eu dei o número aqui, mas vou repetir. O Tancredo teve 480 votos. O Paulo Maluf teve 180. Nós tínhamos 6 deputados. Mesmo que os 6 deputados nossos votassem em Paulo Maluf, ele não ganhava. O que estava em jogo era uma chantagem para que o Tancredo não tivesse oposição. Era só isso. Para que houvesse uma espécie de unidade nacional em torno do Tancredo. E o PT resistiu à chantagem. Perdemos metade da bancada. 3 dos nossos 6 deputados federais romperam com o PT e foram votar no colégio eleitoral no Maluf. Não foram expulsos porque saíram antes de serem expulsos. E é interessante que essa decisão de não votar no Tancredo foi objeto de um plebiscito na base do partido. Vejam como o PT era na época. Foi feito um plebiscito. Tinha 3 posições. Uma posição era comparecer e votar no Tancredo. A segunda posição era comparecer e não votar no Tancredo. E a terceira era não comparecer, e venceu essa terceira. Só que o plebiscito não teve quórum, aí se convocou um encontro nacional, o encontro nacional não teve quórum, aí se convocou um diretório nacional, sempre reafirmando a mesma posição, mas isso já era na véspera da votação, 3 deputados foram, desrespeitaram a decisão do partido, e antes mesmo que houvesse a expulsão, eles caíram fora. O Ayrton Soares, a Beth Mendes e José Eudes, né? Beth Mendes, Ayrton Soares e José Eudes. Eles não foram expulsos, provavelmente teriam sido expulsos, o PT daquela época expulsaria, mas eles não foram expulsos, eles saíram antes, né? O fato é que o PT, naquela época, demarcava o campo pela esquerda. Vocês viram o discurso do Lula em 87, 88, no final da Constituinte. É uma demarcação pela esquerda. Claramente,
O PT percebia que naquela época demarcar ajudava, não atrapalhava. Bom, em 85 o PT tem um crescimento nas eleições, como eu comentei. A gente ganha a prefeitura de Fortaleza com Maria Luísa Fontenelle. Já tínhamos ganho Diadema em 82. Ganhamos em Goiânia, mas nos roubaram. O Suplicy teve uma importante votação em São Paulo. Então o PT estava num movimento de crescimento, se opôs ao Plano Cruzado, outra posição antipática do PT. Mas o PT tinha uma sorte danada, né? A gente não vota no Tancredo, aí o Tancredo morre, quem assumiu o Sarney. Eu lembro, esses colegas que vieram reclamar, pô, vocês sabiam que isso ia acontecer? Eu falei, claro. Para isso serve a ciência do proletariado. Imaginou tudo. Depois veio o Plano Cruzado, e quando os caras rasgam o Plano Cruzado, o PT aparece como quem tinha razão, tá vendo como é plano eleitoreiro, não sei o quê, papapá. Na Constituinte eu já expliquei qual foi a posição, mas aqui vale a pena contar uma coisa para vocês, um pouco da história do PT nesse momento. Quem depois, atendendo aquele pedido de levar de graça os livros e sentir dor no estômago e depois fazer o depósito no Pix, nessas resoluções aqui, num desses livros, tem a resolução do, na época, principal encontro nacional que o PT fez, nos anos 80, que é o 5º Encontro Nacional do PT, foi em 1987. Por que esse encontro é importante? Primeiro porque ele lança a candidatura do Lula a presidente da República. A eleição ia ser em 88. Quem jogou a eleição para 89 foi a negociação na Constituinte. Então, em 87... o PT já decide que o Lula será candidato a presidente da República em 88. Foi um encontro que aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 1987. Então, o encontro é importante, em primeiro lugar, por isso. Foi o encontro que lançou o Lula candidato a presidente da República. Em segundo lugar, o encontro aprova o que a gente chamava, na época, de estratégia democrática, popular, articulada ao socialismo. Isso tem muita importância para o que eu vou falar depois. O PT, ele dizia, olha, as nossas reivindicações são democráticas, são populares, são nacionais, mas também são socialistas. O PT não separava uma coisa da outra. O PT entendia que, pelas condições do Brasil, você fazer uma mudança radical, no sentido de ter democracia, de ter ampliação da igualdade, de ter soberania nacional, implicaria em dar poder para a classe trabalhadora num nível tal que colocaria o Brasil no rumo do socialismo. Então o PT aprovou uma estratégia que tinha esse nome, Estratégia Democrática e Popular Articulada ao Socialismo. Quando o PT falava de Programa Democrático Popular naquela época, era com um sentido socialista. Então essa é uma segunda característica importante desse 5º Encontro Nacional. E a terceira é que o 5º Encontro Nacional aprova a regulamentação das tendências. O PT, desde que ele foi criado, ele tinha no seu interior N posições. Na prática, tinha tendências. Mas tinha também partidos dentro do partido. Havia organizações clandestinas que existiam antes do PT ser criado, que concordavam com o PT até a página 5. Porque o que, na verdade, elas imaginavam que elas eram o verdadeiro partido da classe trabalhadora, da revolução, do socialismo, e o PT era uma legenda eleitoral dentro da qual eles iam crescer. Então, era o caso do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, do Partido Revolucionário Comunista, da ala vermelha do Partido Comunista do Brasil, do Partido Revolucionário dos Trabalhadores, da Organização Socialista Internacionalista, conhecida popularmente como O Trabalho, e N outros grupos que se entendiam como partidos e que, portanto, imaginavam que estavam dentro do PT para fazer a mesma coisa que os partidos comunistas faziam dentro do PMDB. Só que naquela época era ditadura, você não podia se legalizar. E, portanto, era moral e eticamente aceitável você lançar seus candidatos através de uma legenda, porque você não podia. Agora, a partir de um certo momento, de 85, qualquer um podia organizar qualquer partido, inclusive chamado comunista, e estava tudo bem. Portanto, já não tinha mais argumento ético razoável para você dizer, não, eu vou estar dentro do PT, mas eu tenho duas camisas. Tem a camisa do PT e embaixo dela eu tenho a camisa do meu verdadeiro partido.
Além disso, tinha outros problemas. Por exemplo, em 86, houve um assalto a banco na Bahia. Os assaltantes foram presos e, para surpresa geral, se descobriram que eram militantes do PT. Eram membros do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que, como na época da ditadura, fazia assaltos para financiar. Só que, bom, que eles fizessem isso é uma outra discussão. Que eles fizessem isso estando no PT, aí era sacanagem. Ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode discutir se a tática estava certa ou não, acho que estava errado, mas que fizessem por sua própria conta, e não, nós na época expulsamos eles, porque era um absurdo eles se colocarem nessa condição, né? Então havia uma disputa, ou por exemplo, o PRC tinha militantes atuando no PT, aqui em São Paulo, e no PMDB, no Rio Grande do Sul. Tasso Genro militou no PMDB até 85. Enquanto que aqui, o Genuíno era militante do PT. E eles eram ambos militantes do Partido Revolucionário Comunista. Ou seja, eles estavam em dois partidos, não é só que estavam abrigados no PT. Eles estavam lá no Rio Grande do Sul, eles combatiam o PT. E aqui em São Paulo, eles estavam dentro do PT. Então, assim, tinha N situações bizarras, e que na época não eram bizarras, eram irritantes, porque eram divergência política profunda. Então, em 87, nesse 5º Encontro Nacional, se aprovou uma regulamentação das tendências, que basicamente dizia... Foi nesse período aí que se deu a retirada dos primos, a gente chama de primo, é o pessoal do PSTU. Não, isso foi depois. Foi depois? Eu posso fazer spoiler do próximo capítulo. É ligado a isso. Teve em 87 a aprovação da regulamentação. Essa regulamentação foi atualizada no primeiro congresso do PT, foi em 91. Mas não tem diferença entre uma coisa e outra. Tem detalhes de redação, mas a ideia básica era o seguinte: no PT tem tendência, tem direito de tendência. As tendências, elas não podem concorrer com o partido. Aí explicava o que seria concorrer com o partido, né? E elas são obrigadas a respeitar o PT como partido estratégico. Ou seja, entender que o PT é o partido. Você pode ter divergência com a estratégia, com o programa, não sei o quê, mas o partido é o PT. É através do PT que você vai buscar a libertação da classe trabalhadora, etc, etc, etc. Então havia uma regulamentação que garantia, ao mesmo tempo, que as tendências pudessem existir como tais e elas pudessem ter espaço na direção. Porque nessa época, até 87, não havia proporcionalidade na executiva partidária, era só no diretório. Então, a partir desse momento, começa a ter proporcionalidade direta nas executivas, como tem até hoje. Ou seja, você obtém X% na eleição, você vai ter X% no diretório. Certo? O mínimo que você conseguir o mínimo, você vai ter o mínimo. Isso permite que as tendências não só existam, mas tenham representação dentro das regras. Isso criou um problema que hoje a gente está sentindo, que é uma subversão da regra. O direito de tendência era direito de tendências, não era obrigação de ser de tendência. Como o partido passou a funcionar mal, diretórios funcionam mal, os núcleos funcionam mal, acaba que o militante de tendência tem mais direitos do que o militante que não tem tendência. Por exemplo, hoje, quando chega no PED, se você não é de uma tendência, você não vai conseguir montar uma chapa para disputar o diretório nacional. Não vai. Porque as regras impedem isso. Você precisa escrever uma chapa presente em 9 estados, escrever 3, 4 meses antes. Qual é o militante comum que vai fazer isso? Nenhum. Então, na prática, o que era direito virou uma obrigação. E isso está errado. Mas isso é uma transgressão da regra. A maioria das tendências petistas aceitou essa regra. E foram se dissolvendo, desmontando seus partidos, etc. Quem resistiu muito a isso foi o pessoal da Convergência Socialista. Só que eles resistiram a isso, na verdade, não era pela regra. É porque eles acharam, depois que acaba aqui a nossa história, o Collor se elege, o governo do Collor entra em crise, o pessoal da Convergência defende o lançamento de uma campanha fora Collor, um setor da direção do partido na época acha que essa campanha está errada, não quer fazer a campanha, a turma da Convergência chega à conclusão de que eles podem rachar com o PT,
e herdar o eleitorado do partido. E por isso eles resolvem comprar a briga de não cumprir a regulamentação de tendência. Isso não é, eu acho que foi assim, tem documentação da discussão. Então, quando chega em 91, 92, começa um processo de expulsão deles do PT, em que quem queria defendê-los não tinha como, porque eles não queriam ser defendidos. Tanto é verdade que o processo não se conclui. O encontro nacional do PT, que votaria a expulsão deles, foi adiado, porque o PT não tinha dinheiro para fazer o encontro. Mas, se eu quero ficar, eu falei, bom, vou ganhar tempo, vou pressionar, não sei o quê. Eles não queriam, eles saíram. Porque eles estavam convencidos de que eles iam herdar o petismo, que estava se sentindo traído, porque a direção do partido não queria apostar no Fora Collor. Cara, foi eles saírem, a direção do partido deu uma guinada, apostou tudo no Fora Collor, e as principais figuras do Fora Collor até hoje são o Suplicy, Luiz Mercadante, Zé Dirceu, a mobilização que teve. Então, assim, quebraram a cara. Mas o fato é que o pretexto foi a regulamentação de tendência, mas na real não era isso. Na real era um problema político. Digo. Em que sentido surgiu a articulação do 113? A articulação do 113 surge em 83. Lembra naquele momento que eu falei que o PT sofreu uma imensa derrota, em 82? Isso abriu uma crise dentro do PT. Foi a época que o Lula sumiu, foi para o sindicato, estava perdido na vida, não sei o quê. Meu Fidel falou para ele. Isso tudo já é lenda posterior. O fato é o seguinte, ele despirocou. Mas voltando, em 83, eu falei que em função dessa derrota surgiram 3 posições. Uma que foi prematuro criar o PT. Essa turma é a turma que sai em 85, no colégio eleitoral. Volta para o PMDB. Bete Mendes, Ayrton. Uma outra turma que diz, não, está certo criar o PT, mas está errado ficar acreditando em eleições. Era uma parte do que era, na época, chamada esquerda do PT. Que eram, em geral, esses partidos dentro do partido. Não era só isso, mas, em geral, eram esses partidos dentro do partido. Na época era o José Genuíno, era a turma da Convergência, era o Ivan Valente, que tinha uma visão super crítica às possibilidades eleitorais do partido. Eles defendiam o PT, mas do jeito que eles entendiam na época. E o terceiro pedaço era o pedaço que acreditava que o PT poderia ser, ao mesmo tempo, um forte partido de luta social e de força eleitoral. É essa turma que cria a articulação do 113. É que, na época, quando a articulação do 113 se cria, em 1983, ela não se considerava uma tendência. Ela se considerava um verdadeiro partido. Nós somos aqueles que defendem o PT contra os outros que não defendem o PT. Né? Bom, mas voltando aqui à nossa história, então, em 87, dezembro de 87, acontece o 5º Encontro Nacional do PT. Isso é logo depois daquele discurso do Lula, tá certo? Perdão, é um ano antes daquele discurso do Lula que eu li. Então, o discurso do Lula e o 5º Encontro fazem parte desse mesmo ambiente. No PT, muita esquerda. Demarcava, polarizava, disputava. E o auge disso é 89. Porque 89 não tem nada a ver com a campanha do Lula de 94, 98, 2002, 2006, 2022 e a de agora. Nada. É um Lula muito radicalizado. É só ver os filmes da época, os discursos, né? É um Lula que falava de socialismo nos comícios. Era uma reforma agrária. Era um negócio muito assim, combativo, né? E a gente imaginava que a chegada do PT à presidência da República ia abrir um conflito profundo com a classe dominante brasileira. Provavelmente eles iam tentar um golpe contra nós e nós íamos radicalizar para cima deles. Isso que eu estou falando está escrito na resolução do 6º Encontro Nacional do PT, que é de 1989. Ou seja, a estratégia do PT na época era ganhar as eleições para fazer transformações estruturais profundas no Brasil. O que acontece em 89 é uma coisa muito curiosa, porque, do ponto de vista social, foi a primeira vez que você teve uma polarização profunda no Brasil entre a classe trabalhadora e a classe dominante. Se vocês forem pegar a história do Brasil, na imensa maioria dos casos, a polarização era, de um lado, um setor da classe dominante e, do outro lado, o setor da classe dominante. Por exemplo, 64.
O Vargas já tinha falecido, mas seus herdeiros, o Goulart, essa turma era fazendeira. Era um setor da classe dominante que queria desenvolvimentismo, etc., contra um setor 30. Vargas contra a turma do Café com Leite de São Paulo. Época da ditadura, PMDB contra PDS, eram setores diferentes da classe dominante. Então, em 89, se consolida uma polarização entre os representantes da classe trabalhadora e os representantes da classe dominante. O curioso é que em 89, quando essa polarização acontece, ela também é de projeto estratégico. Do lado de cá tem a turma neoliberal, do lado de cá tem a turma socialista. O primeiro turno foi isso. O primeiro turno lançou para o segundo turno um socialista e um neoliberal. Podia ter lançado para o segundo turno um desenvolvimentista e um neoliberal. Podia ter lançado para o segundo turno um progressista e um neoliberal. Não foi isso que aconteceu. É que nem a eleição peruana de agora, né? Tem a Fujimori e tem o cara que expressa as posições mais à esquerda. Ambos com 12%, mais ou menos 10, 11, 12%. Só que aqui não foi 10, 11, 12%. Foi uma polarização mais poderosa. Bom, pois bem. No segundo turno, acontece uma coisa curiosa. Uma parte dos setores políticos vinculados à classe dominante vem para cá, porque entendem que o Collor é um filhote da ditadura. Então, se vocês forem olhar o segundo turno, eu estava falando do primeiro, agora pensem no segundo turno. O segundo turno tinha Lula candidato, tinha Brizola, Roberto Freire, mas antes disso, o cara do Partido Verde, o Gabeira, o Roberto Brant do PMN, você tinha o Luiz Carlos Prestes, o João Amazonas, o Miguel Arraes, você tem o Mário Covas, que arrasta o PSDB contra a vontade do Fernando Henrique, diga-se de passagem. Então, é uma coisa curiosa, porque no segundo turno, isso aqui já deu uma diluída. Já não era mais aquele claro projeto socialista que ele apresentou no primeiro turno, era uma coisa mais mediada. Quando a gente perde a eleição, ocorre um fenômeno gozado, porque o PT de 89 até 2026, ele foi reduzindo a sua radicalidade programática, mas manteve a polarização política. Nós continuamos sendo o outro polo da disputa política brasileira. A prova disso é que 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, sempre nós somos o polo. E não é só na eleição presidencial, mas é principalmente na eleição presidencial. Então, ou seja, nós continuamos expressando na disputa eleitoral um bloco da sociedade brasileira, mesmo que o nosso programa tenha amaciado. E do outro lado, desde 89 até agora, sempre teve o pessoal neoliberal mais extremado. Uma hora o Collor, depois Fernando Henrique neoliberal, depois Serra, Alckmin, Serra, Aécio Neves, neoliberal, cada vez indo mais para a direita, Bolsonaro, e agora o filho do cavernícola. Então vejam que essa polarização política, programática, ideológica, tem um fundo social, que é o mais interessante. Então, quando o pessoal discute o futuro do PT, né, aí já vou fazer o spoiler do spoiler, são questões diferentes. Né? Se o PT continuar sendo o partido que expressa os setores conscientes da classe trabalhadora, e esses setores conscientes continuarem tendo uma musculatura tipo que a gente está tendo agora, nós vamos continuar sendo polo da disputa política enquanto houver disputa, entendeu? Mesmo que a gente reduza o programa, mesmo que a gente cometa erro, não sei o quê. Agora, se a gente cometer erros que façam a gente perder o apoio na classe trabalhadora, perder muito apoio, aí a gente quebra a cara, não importa com qual discurso a gente esteja. Esse é o problema, entendeu? São duas coisas diferentes. Elas não são iguais. Você pode ter muita força na classe trabalhadora e ter um discurso moderado, e você pode ter um discurso mega radical e não ter força nenhuma na classe trabalhadora. Como você pode ter um discurso radical e ter força na classe trabalhadora? São várias combinações possíveis, né?
O interessante de 89 é que 89 abriu um período histórico que continua até hoje, deste ponto de vista. Ou seja, a rigor, só para encerrar, é de 89, fazendo spoiler mesmo, de 89 até 2026, nós continuamos sendo o fio condutor da história brasileira. É uma baita novidade. Nunca na história do Brasil, a esquerda, um partido de trabalhadores, foi o polo. Sempre o polo era o outro lado. E a gente ficava buscando um aliado de direita mais civilizado. Não, o problema agora é eles querem fazer aliança com a gente na disputa nacional. Porque nós temos força sozinhos, certo? É uma baita mudança. E o outro lado é que foi mudando. Né? Nós disputamos contra a ditadura e depois contra o filhote da ditadura, que era o Collor. Aí depois veio um período longo de disputa contra o PSDB e agora voltou a disputa contra os filhotes da ditadura. Então, uma disputa bem mais difícil do que naquela época. Mas, no fundo, é a mesma disputa. Né? É o